assim como tudo aquilo que envolve o reino de Deus, e o reino de Deus envolve todas as coisas, está alicerçado, está baseado em princípios. Porque Deus alicerçou todas as coisas e baseado em princípios. Ele definiu princípios para todas as coisas. E a prosperidade bíblica também está alicerçada sobre princípios. E nós começamos a falar sobre os princípios da prosperidade bíblica lá atrás. Tá bem? Porque quando a gente começar a focar mais nos dízimos, principalmente, e vocês vão começar a compreender que o dízimo, principalmente, e também as ofertas, elas são atemporais. Como assim atemporais? Elas não estão presas no tempo. Então, isso já acaba com aquela discussão antiga que as pessoas têm se o dízimo era só para os judeus, para o Velho Testamento, porque era só para Israel. Não, o dízimo é atemporal. Se ele é atemporal, está encerrada a discussão. Porque, por exemplo, presta atenção, o livro do Gênesis, que nós estamos estudando aqui no capítulo 1, o livro de Gênesis, ele é nada mais, nada menos, vai falar sobre Jesus como o Cordeiro de Deus morto, o Cordeiro, ou seja, igual a oferta, olha só, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, antes de Antigo Testamento, antes de Levitas, antes de lei, antes de Moisés, antes de Arão, Deus já tinha definido um princípio para a oferta. Já tinha definido um princípio para a redenção. Já tinha definido um princípio para a salvação. Já tinha definido um princípio para a remissão do homem, que era baseado numa oferta, que é o Cordeiro. Então, no livro de Gênesis, nós vamos ver Jesus como o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto antes, desde a fundação do mundo. Nós vamos ver também no Gênesis, Jesus como a semente da mulher. Nós podemos passear em todas as Escrituras e você vai encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia. Em todos os livros da Bíblia a gente encontra Cristo. Então em Gênesis ele é o Cordeiro que foi entregue desde a fundação do mundo. Ele é a semente da mulher, lá em Gênesis capítulo 3. Ele é, em Gênesis capítulo 2, a árvore da vida. Está conseguindo me compreender? Como a Bíblia toda aponta para ele? Como a Bíblia toda fala dele? Como tudo foi feito por ele? Como tudo foi feito para ele? O último Adão. Ou seja, aquele que viria para pisar, aquele do novo mundo, certo? Aqui, ó, aquele que nós estamos a aguardar. Amém. Nós estamos indo lá para trás. Entre as tribos, Estrela da Manhã, o leão da tribo de Judá, que mais? A escada de Jacó. Todos esses são tipos de Cristo em Gênesis. Amém? E é em Gênesis que nós vamos encontrar um dos tipos dele importantes para o nosso tema principal. Então, presta atenção. Nós falamos na nossa segunda aula que, então, Deus vai criar o Éden e vai pôr um jardim no Éden. Amém ou não amém? Amém. Então, Deus cria
o Éden e põe um jardim no Éden, ou seja, uma floresta, e lá nessa floresta animais selvagens, plantas selvagens, plantas perigosas, um mundo cheio de dificuldades, um mundo cheio de perigos. Amém ou não amém? Preste atenção. Adão tinha autoridade. É como nós. Olha, lá fora é um mundo de perigos. É um mundo de problemas, de plantas perigosas, de plantas carnívoras. Lá é floresta. Está conseguindo compreender? Animais selvagens. Nós temos autoridade. Não temos autoridade sobre isso? Adão tinha autoridade sobre isso. Adão também tinha autoridade sobre todos os animais. Lembra que Deus disse? Olha, você tem autoridade sobre todos eles. Só domine sobre eles todos. Nós também temos autoridade para dominar sobre tudo que está lá fora. Só que olha só o que acontece. Adão precisava confiar em Deus para poder governar e superar sobre esses desafios. Assim como nós. Então, lá fora nós também governamos. Lá fora, a vida financeira, as dificuldades, o trabalho, o emprego, nós também temos poder sobre isso. Só que nós precisamos confiar em Deus. Nós temos autoridade sobre isso, mas nós precisamos confiar em Deus para poder governar sobre isso. O que Deus estava ensinando para Adão e o que é que Deus está ensinando para nós? Você não vai conseguir ser próspero, você não vai conseguir superar o mundo lá fora, você não vai conseguir você não vai conseguir vencer lá fora sem esforço e sem dependência minha. Você precisa depender de mim. Você tem autoridade, mas você precisa depender de mim. Não é por você. Eu não sei com quem eu estava conversando, acho que foi com o Rodrigo. Não é por mim. As coisas que nós conquistamos não é por nós. É claro que a gente levanta, que a gente vai para cima, que a gente faz o que tem que fazer. Só que é por Deus. É Deus que faz as coisas. É Deus que faz o sobrenatural. Sabe por quê? Porque o natural, todo mundo que quiser fazer, consegue fazer. Paulo fala sobre isso quando ele vai falar sobre prosperidade. Ele vai falar, todo aquele que planta, tudo. Ou seja, o ímpio, se ele planta, ele colhe. Ou seja, tudo aquilo que você, crente, faz, que lhe cabe, e se o ímpio também fizer, ele também vai obter o mesmo resultado se aquilo for mundano, se aquilo for natural. É por isso que nós vemos pessoas mundanas que muitas vezes prosperam. Por quê? Prosperam porque atingem e cumprem os princípios naturais. Ou, às vezes, por princípios escusos, ilegais, enfim. Aí já são outras questões. Mas você conhece pessoas ímpias, por exemplo, que são pessoas honestas, que conseguiram e alcançaram por meios legais, enfim. Mas por quê? Porque plantaram e colheram. Então, uma pessoa que acorda cedo, que vai trabalhar, que é honesto, que paga seus impostos, essa pessoa ela vai colher. Não é nada de sobrenatural nisso. É a lei da semeadura. Se você planta, você colhe. Porque a terra, ela oferece isso. Independente de que isso não importa. A grande questão é que nós temos autoridade, eu planto e colho. Só que eu posso fazer algo mais. Não posso fazer algo mais, mas Deus pode. Aí que é o X da questão. Quando eu cumpro com os princípios estabelecidos por Deus, Ele vem com o sobrenatural, e aí, meu irmão, o ímpio não compreende. Porque o sobrenatural com ele não acontece.
O sobrenatural só acontece conosco. Está conseguindo compreender? E aí ele olha para você e não entende. Porque muitas vezes ele é rico, muitas vezes ele tem muito dinheiro, só que ele olha para você e não entende a tua paz. Não entende como que você consegue ter tão feliz você com a sua família e você ali entre você. Ele não entende. Estou conseguindo compreender porque você tem coisas que ele não tem. Porque o seu é sobrenatural. Amém ou não amém? Então, o que eu quero dizer? Então, no Gênesis, nós vamos ver na criação que Deus não dá para Adão tudo pronto. E Ele não te dá tudo pronto. Porque Ele quer que você participe do processo da tua bênção. Ele quer que você participe do processo da sua prosperidade, do teu enriquecimento, da tua felicidade. Ele quer que você participe. Então Ele te dá semente e não te dá comida. Pensa nisso. Então Deus, Ele nunca... Olha aqui, é também por isso que o crente às vezes não joga na loteria. A Bíblia vai na contramão dos jogos de loteria, do enriquecimento rápido por conta disso. Porque Deus não te dá nada pronto, Ele te dá sementes para que você plante, para que você participe do processo junto com Ele, para que você vá... Você consegue compreender? Porque Ele não te dá nada pronto. Porque senão Ele é mágico. A semente é provisão de Deus. Ele te dá algo pequeno, que pode se multiplicar. Mas você precisa plantar, você precisa cuidar, você precisa trabalhar e você precisa, acima de tudo, confiar e crer que aquilo vai brotar. Está conseguindo compreender? Ele nunca vai te dar algo que não possa crescer. Só que você precisa crer. Você precisa confiar. E quando você lança a semente, ela fica um tempão lá e você não vê. Não é assim? Eu não entendo muito de plantação, mas é assim, não é? Quando você planta a semente, ela fica um tempão lá, você não vê nada, é só terra. Você precisa crer que ali está acontecendo alguma coisa. Que ali, embaixo, em algum lugar onde você não vê, na escuridão da terra, está acontecendo alguma coisa. E aí você joga água em algo que você não está nem vendo. Olha a fé. Isso é fé, meu irmão. Quando um ímpio te perguntar o que é fé, você explica isso para ele. Fé é você jogar água numa terra que você nem sabe que tem nada lá embaixo. Mas você crê que tem alguma coisa lá embaixo acontecendo. E é por isso que você joga água. É assim que Deus trabalha com a gente. Você não está vendo. Mas Ele quer que você jogue água. Ele quer que você continue botando o joelho no chão. Ele quer que você continue confiando nele. Ele quer que você continue profetizando. Ele quer que você continue crendo. Ele quer que você continue levantando a sua mão. Por quê? Porque você não está enxergando, mas lá embaixo, debaixo da terra, está germinando. O problema é que a gente para de jogar água muito cedo. A gente joga água uma vez, não é assim? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aí a gente não vê brotar nada, a gente para de jogar água. O que acontece? Se você parar de jogar água numa semente que está lá germinando, o que acontece se você parar de jogar água? Ela vai crescer? Não vai, vai morrer. Lá dentro você nunca vai ver. Quantos sonhos seus morreram debaixo da terra? Porque você parou de crer antes que ele nascesse. Você parou de regar ele antes que ele nascesse. No início, você regou. No início, você criou. Só como demorou o processo, você não suportou, você parou, abandonou, colocou de lado. Ficou lá parado. Por quê? Mas Deus quer que você continue. Continue. Pode falar, irmã. E quando deu certo no eu fui fazer uma matéria e ficou uma vez lá no curso. Já tem 5 anos que eu tenho certo. E aí eu não estava comigo. Até chegou a época das minhas folhas, ela secou. E foi isso, olha, pode jogar fora, porque não deu dinheiro até agora,
Ele não, deixa que eu vou cuidar dela. Olha, ele passou a regar aquele pé. Nossa, o pé de ficou tão bonito depois que ninguém disse que era aquele pezinho que estava seco. Tem 4 anos que eu ponho no tempo dele. E ele fica tão carregado. Ele parece aqueles árvores de bonsai. Ele é pequeno, mas quando ele dá a carrega, você não tem noção. Eu vi fotografia dele lá, tão lindo que ele fica. Pimentas grandes. E ele é pequeno. Tá vendo? Cuidado dele. É isso. É o princípio, é a mesma coisa. Conosco funciona igual. Deus quer que a gente continue crendo. Por quê? A gente não está vendo, mas Ele já está movimentando as peças. É um processo que demora. Está no escuro, a gente não enxerga. O problema é que a gente não espera. A gente desiste muito rápido. É que a gente não enxerga, a gente às vezes é imaturo. A gente começa a orar por uma coisa aqui hoje, ó Senhor, eu vou orar aqui nesse aqui. A gente começa a orar um dia, ora 2, ora 3, e daqui a pouco já um dia já não ora, aí ora um dia sim, dia não, daqui a pouco 2 dias não, um sim, daqui a pouco uma semana não, daqui a pouco a gente abandona. Ou seja, parou de regar. Daqui a pouco a gente já não ora mais por aquilo, passou. Ou seja, aquilo ficou de lado. Ou seja, você já não crê mais naquilo. Você já não acredita mais naquilo. Você já não tem mais fé naquilo. Você já não confia mais que Deus vai fazer aquilo. Ou seja, como que Deus vai fazer o sobrenatural? Não vai. Não vai fazer. Não vai fazer. Por que a gente já vê certas coisas acontecer? Homens, mulheres serem libertos, se converterem ao Senhor 30 anos, 20 anos depois. Por quê? Porque pessoas ficaram ali 20, 30 anos sem desistir. Mulheres e homens de Deus oraram ali 20 anos, 10 anos por filhos, por maridos, por esposas, sem desistir. Porque quando é coisa grande, você não desiste. Agora, quando há algo que para você é pequeno, você abre mão. Quando é o teu filho, você não desiste. Quando é o teu marido, você não desiste. É ou não é? Então, lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 24, nós lemos. Então disse Deus, produza a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e monstros da terra, segundo a sua espécie. Deus, pois, fez as bestas selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então nós vimos que essa foi a criação do homem, a criação da casa do homem. Então Deus criou o Éden. Amém? Esse é o Éden. Você já conhece isso, já te ensinei isso, amém? Então Deus criou o Éden. Esse é o Éden. E aqui no Éden, nós lemos aqui no verso 24, Deus colocou muitas coisas. Essa é a floresta. O Éden é o mundo lá fora. Então, essa é a casa de Adão. Amém ou não amém? Então, Adão morava no Éden. É como se o Éden fosse Coimbra. Você mora em Coimbra. Quem aqui mora em Coimbra? Eu moro em Coimbra. Nós moramos em Coimbra. Não moramos em Coimbra? Moramos em Coimbra. Quando alguém lá no Brasil me pergunta, onde você mora? Eu falo, eu moro em Coimbra. Não é verdade? Quando os meus familiares que moram na Inglaterra me perguntam, onde você mora? Eu falo, moro em Portugal. Não é verdade? Então Adão morava no Éden também. Então, depois, Deus plantou um jardim no Éden. Então Deus vai e planta um jardim no Éden. Um belo jardim no Éden. Então, Deus colocou aqui um jardim lindo. Só que dentro desse jardim não tinha animais selvagens. Então aqui dentro desse jardim não tinha leão. Dentro desse jardim não tinha tigre. Não tinha tiranossauro rex.
Não tinha animais selvagens. Aqui só tinha animais domésticos. A gente consegue até entrar depois numa outra coisa, porque aqui dentro depois entrou uma serpente. E a serpente é animal doméstico ou selvagem? Isso aí é coisa para outro dia. Ela era para estar aqui dentro? Não. Não sei. Porque ela pode se domesticar. Outro dia a gente fala sobre isso. Então, não vê às vezes que homens... Então, Deus colocou Adão aqui dentro, cercado de desafios. Assim como você está cercado de desafios. A tua casa está cercada de desafios. Ainda mais no início do ano. IUC, IMI, que mais que tem no início do ano? No início do ano é complicado, pelo menos lá em casa é difícil no início do ano. Sua casa está cercada de coisas, de desafios. Mas Deus te deu autoridade sobre eles. Olha aqui, meus irmãos, da mesma maneira que nós temos autoridade sobre os espíritos malignos e viemos aqui na igreja e repreendemos em nome de Jesus, e eles caem e eles saem, nós também temos autoridade sobre os espíritos de miséria. Crente nenhum devia passar por dificuldades financeiras. Crente nenhum devia, por quê? Porque foi nos dado autoridade sobre isso. Foi nos dado autoridade também sobre isso. Olha aqui, nós estamos falando sobre isso. Foi nos dado autoridade. E por que acontece isso? Por que é tão comum vermos filhos de Deus passando por dificuldades na vida das finanças? Agora pergunta para mim. Quantos desses ofertam com generosidade? Quantos desses dizimam com fidelidade? Sem apego ao dinheiro? Está conseguindo compreender ou não? Vamos chegar lá. Então, Deus colocou Adão aqui, mas colocou os desafios em volta. E por que a casa dele estava cercada de desafios? Porque ele dependia de Deus para governar sobre ela. Assim como você. Você tem autoridade sobre os desafios, você tem autoridade sobre a tua casa, você tem autoridade, só que você ainda depende de Deus. Amém ou não amém? Você não é um gigante poderoso, mas tem muita autoridade. Muita autoridade. Os problemas lá fora são enormes, mas a sua autoridade também é. Amém ou não amém? Então, foi posto um jardim dentro do Éden. Amém ou não amém? Foi posto um jardim dentro do Éden e esse jardim tinha algumas divisões. O homem foi colocado lá dentro. Provas, dificuldades, desafios, mas também tinha prêmios. E os prêmios não eram entregues sem conquistas, sem pagamento de preço. Então, para cada coisa que Adão fazia, ele recebia uma recompensa. Amém ou não amém? Então, preste atenção. Preste atenção. Sempre tinha uma concorrência. Deus sempre vai fazer isso. Deus nunca vai deixar tudo de mão beijada. Então, olha só, preste atenção. Os animais domésticos, olha que interessante. Os animais domésticos, para você entender como que é a tua vida. Sabem que tem animais selvagens que querem predá-los. É igual você. Você é um doméstico, só que existem seres que querem predar você, que querem te derrubar. As plantas é a mesma coisa.
Existem as plantas domésticas. Só que existem também as plantas selvagens. A gente acha que a vida difícil no trabalho, a gente acha que essa concorrência hoje em dia do mundo capitalista, essa coisa do trabalho, essa é coisa de hoje. Não, isso sempre existiu, meu irmão. Ah, é porque as coisas estão caras demais, por causa de... Meus irmãos, sempre foi assim. Sempre foi difícil. Sempre foi difícil. A diferença é que é difícil de um jeito hoje e antigamente era difícil de outro. Mas sempre foi difícil, sempre teve concorrência. Sempre teve rivalidade. Nunca foi fácil. Por quê? Porque é assim que Deus fez. É assim que Deus fez, por quê? Porque você precisa fazer a sua parte e Ele faz a dele. Você faz a sua dependendo dele. Você faz a sua confiando nele. Amém ou não amém? Então, sempre teve rivalidade. Rivalidade. Por quê? Porque você precisa saber que existe espécies maléficas. Existem espécies do mal. Você precisa saber que existem demônios que querem destruir a tua vida financeira. Você precisa saber que existem espíritos malignos que agem somente para destruir o seu patrimônio. Você precisa saber que se você tem patrimônio, se você tem casa própria, se você tem carro, se você tem bens, se você tem heranças, saiba que existem espíritos malignos que estão prontos e preparados para tomar isso de você. Se você ainda não tem isso, esteja preparado que existem espíritos demônios prontos e preparados para impedir que você os tenha. Está conseguindo compreender? Você precisa saber que existe uma rivalidade entre animais domésticos e animais selvagens. Sempre houve. Você precisa saber que também existe espíritos malignos que impedem que você enriqueça, que impedem que você prospere, que impedem que você tenha patrimônios, que nem sempre é você. E que existem maneiras de destravar isso no mundo espiritual. Consegue entender, irmão? É possível destravar isso. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico. Eu não estou dizendo que você vai enriquecer. Não estou dizendo que você pode ser próspero. Ou que você pode ser mais próspero. Amém ou não amém? E que muito disso é espiritual. Muito não é. Mas muito é. Amém ou não amém? E que um simples ato de trazer uma oferta para a casa do Senhor pode mudar toda a sua história. Então, você precisa entender isso. Então, Adão foi posto aqui. Então, o que Deus faz? Primeiro ele cria os desafios. Depois ele forma os vencedores. Então ele vai criar os desafios. E aí agora ele vai criar os vencedores para enfrentar esses desafios. Entende? Então ele forma os desafios, as maneiras de vencê-los. É como um programador que faz um programa de computador ou faz um jogo de... Ele programa um meio e depois uma solução. É assim como Deus, ele cria os desafios, cria os princípios para que aquilo seja resolvido e coloca você ali. Pronto e preparado para resolver aquele problema. Com ele, crendo nele, cumprindo com os princípios que ele criou. Porque quando você cumpre os princípios que ele criou, automaticamente você diz que é ele quem é a honra de tudo aquilo, aquela vitória que você conquistou. Você está conseguindo compreender, meu irmão? É
Exato, por quê? Porque você fez aquilo que ele mandou você fazer, do jeito que ele mandou você fazer. Porque, na verdade, você assume e crê que quem é que organizou tudo aquilo foi ele. Que nada passou aos olhos dele, que nada você está conseguindo compreender, meu irmão? Agora não, na vida financeira o crente tende a não fazer isso. Ele até faz isso em muitas áreas. Só que na parte das finanças não. Na parte das finanças ele quer resolver do jeito dele. Não, porque aqui eu que faço, aqui eu que controlo, aqui eu faço do meu jeito. Muitas vezes, às vezes as pessoas são empresários, às vezes são pessoas de muito sucesso, às vezes têm uma vida mais abastada. Não, aqui eu sei controlar, aqui. Ele quer fazer do jeito dele. Não quer fazer dos princípios de Deus. E aí não entende por que recebe às vezes 20 mil e gasta 25. Não adianta, você pode ganhar 100. Não, mas olha, eu tenho faturação de 100 mil euros por mês. Não importa se você gasta 110, 101. Aquele que ganha 1.000, mas gasta 900 é mais próspero que você. Estão entendendo? Não é uma questão de conta de quanto de dinheiro tem no banco. É a relação do que você faz, de como você vive. É isso que é a prosperidade de Deus. Prosperidade de Deus não é quanto que você ganha, quanto que você tem no banco. Não é nada, não tem nada a ver com isso. É como você vive a tua vida. Com quem você vive a tua vida. O quanto você desfruta da tua vida. O quanto Deus é glorificado através da tua vida. Está conseguindo compreender? Isso que é prosperidade. As pessoas olham, como eu ouvi hoje, até comentei com o Priscila, as pessoas olham para você e falam assim, um dia eu quero ter uma vida igual à tua. Entende, irmão? E aí eu disse, para a honra e glória do Senhor e que Deus seja louvado, porque foi Deus que fez o que fez. Entende? Então, isso é a prosperidade de Deus. Tem nada a ver com dinheiro, meu irmão. É aquilo que eu já disse várias vezes. Deus não tem problema nenhum. Olha, é zero. Deus não tem problema nenhum em te enriquecer. Nada, nenhum. Desde que você saiba viver uma vida próspera. Agora, se você não sabe viver uma vida próspera, ele não vai te enriquecer. Se você só sabe... Se a sua vida só é uma boa vida para Deus, sendo pobre, porque é só ali que você fica de joelho, é só ali que as pessoas veem Deus em você, consegue compreender, irmão? Deus não tem problema nenhum. Então Ele vai te providenciar aquilo que você precisa. Só o que você precisa. Então se você precisa só de um prato de comida por dia, Ele vai te providenciar. Nem que alguém vá lá bater na tua porta e te oferecer. Olha aqui o fulano, olha, não sei o que aconteceu aqui. Estava passando por aqui, toma aqui um prato de comida. Você poderia ter muito mais do que isso. Só que Deus sabe que você, se tiver 2 pratos de comida, já vai ficar com o nariz desse tamanho, já vai querer sumir no mundo. Você consegue compreender? E as pessoas não vão mais ver Deus em você. Então Ele não... quer saber? É melhor deixar esse fulano aqui só com um prato de comida mesmo, para não morrer de fome, porque assim as pessoas estão me vendo nele. Mas nós vivemos numa cultura de ter muitas coisas. Nós temos a questão de ter as coisas. Isso de ter dinheiro, de ter. Como somos tão bombardeados no mundo com a questão de ter, possivelmente depois temos essa imagem, não é? Sim. Precisávamos ter os 2 pratos de comida, não precisávamos ter os pratos Sim. de comida. Ou precisávamos ter o carro, não sei o quê, quando o outro carro era... Sim. Somos muito Superficiais. Isso é do mundo. Eu ainda acho, irmã, aqui especificadamente em Portugal, ainda menos. Nós, brasileiros, é muito mais. Nós do Brasil, nós somos terríveis. Lá nós somos muito consumistas. Muito. A irmã está ali balançando a cabeça que é verdade. Nós somos muito. Vocês assim, ó, vocês deixam no chinelo, a gente deixa vocês no chinelo. Tá entendendo? Então isso é mal. Por quê? Porque a pessoa ela faz uma relação onde
eu só posso ser feliz, eu só sou feliz se eu tiver isso, se eu fizer, se eu comprar, se eu ter, se eu viajar, se eu gastar, entende? E nunca é o suficiente. Sim, e essa coisa da satisfação. Nunca estou satisfeito. Eu sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais. Então, eu quero sempre carros e carros e carros e casas e muitas coisas e muitas coisas. Então, aí relaciona-se isso. Então, assim, aquelas pessoas que têm muitas coisas, essas pessoas são felizes. Essas pessoas são prósperas. Essas pessoas, entende? Não tem nada a ver. Porque essas pessoas geralmente são as mais infelizes. Essas pessoas geralmente são as que têm mais problemas nos relacionamentos familiares. Essas pessoas geralmente são as que mais se suicidam. Essas pessoas são as mais depressivas. Essas pessoas são as que mais estão em problemas com álcool. Essas com mais problemas. Você consegue compreender? Só que quem está do lado de cá costuma fazer essa relação, inclusive crente. Inclusive crente. Entende? Então, quem não desenvolve realmente o ser espiritual vai sempre estar a olhar como o nosso mundo. E aí a gente vem falar de prosperidade, que é o que nós estamos falando aqui, aí o crente também já está contaminado com essa cosmovisão, já acha isso. Então o pastor vai falar de prosperidade, então eu vou ficar rico. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de dinheiro, de quantidade. Você pode ficar rico, não tem problema. Desde que você não perca a essência. Não tem problema. Eu conheço um dos nossos pastores era riquíssimo. Nós éramos, a irmã Edma conhece, nós éramos pastoreados pelo pastor Jairinho, marido da Cassiane. Então, assim, ele tem um dos maiores estúdios de música gospel do Brasil. A Cassiane é uma das maiores cantoras gospels do Brasil. Enfim, eles eram nossos pastores. Um homem de Deus, total. Um homem de caráter, um homem de princípios, um homem de valores, um homem próspero. Amém. Mas ele é próspero em todas as áreas. No casamento, nos filhos, uma igreja maravilhosa, uma igreja... Por quê? Porque foi aquilo que eu disse. Deus não tem problema nenhum em enriquecer o filho dele. Não é bola. Nós vemos aqui tantos ricos. Abraão, Jó, eram riquíssimos. Salomão, tantos outros que eram riquíssimos. Jesus, entende? Não tem problema. Sim. Já falamos sobre isso aqui várias vezes. Deus não tem problema com isso. Jesus tinha um tesoureiro que trabalhava para ele. Quem que tem tesoureiro aqui? Só tem tesoureiro quem tem muita grana, né? Cuida do meu dinheiro aí. Só tem. A gente, quando muito, paga um contabilista para fazer o IRS. Não é? Jesus tinha uma pessoa só para cuidar do dinheiro dele, meu irmão. Você acha que ele tinha pouco? Pensa. O que acontece? Deus não tem problema em enriquecer os filhos dele. Tantos na Bíblia eram ricos, desde que não percam a essência. Deus olha para você e fala, olha, o dia que eu tiver certeza que você não vai perder a essência, não tem problema nenhum te enriquecer. Mas nós aqui, eu acho que nós aqui em Portugal temos uma imagem, se calhar distorcida, que quando falamos de uma pessoa da igreja, tipo um pastor, agora começava a dizer exemplo de um pastor ou fosse um padre, que o ser rico é oposto à espiritualidade. Mas nós temos esta imagem. Mas isso não é só em todos os lugares, porque isso vem da Igreja Católica. Isso vem da Igreja Católica. Mas é de todos os cristãos. De todos os cristãos. É de todos os cristãos. Mas é de todos os cristãos do mundo. A maioria dos cristãos vem da Igreja Católica. Então a Igreja Católica ensinava o que ensina até hoje. Que você precisa ser humilde, que Jesus era humilde. Jesus não tinha nem onde repousar a cabeça.
Jesus não tinha nada, Jesus era pobrezinho, coitado. Por quê? Porque quando a Igreja Católica cresceu, no meio da pobreza que era a Europa, no meio da pobreza que era o mundo, e ela com aquelas pompas e ouros e tudo, o que ela tinha que pregar para a população pobre? Continuem pobres, porque tem que ser pobre mesmo. E só nós é que temos que ser ricos, vocês têm que ser pobres, porque Jesus era pobre. E isso foi passando de geração em geração e ficou preso dentro da nossa mente. E a gente acha isso. E aí a gente converte, só que a gente não converte em todas as áreas. A gente vai convertendo ao tempo, né? E aí eu tive que cruzar o oceano para converter isso na tua mente, né? Que não tem problema, que você pode enriquecer, mas que não depende só de Deus, que depende mais de você do que de Deus. E que não tem problema nenhum. Você pode ser de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser abençoada, você pode ser próspero e pode ser rico. Qual que é o problema? Amém ou não amém? Olha, meu irmão, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai encontrar com tanta gente rica. Sabe por quê? Olha aqui. A igreja é um organismo influenciador. Amém ou não amém? Então, a igreja, ela está em todas as esferas da sociedade. Desde a classe mais baixa até o topo. Olha aqui para mim. Você acha que não tem políticos crentes? Claro que tem. No Brasil tem um monte, nos Estados Unidos agora tem um monte. Mas às vezes nós também temos uma ideia negativa dos políticos e temos que pensar que quem só um crente está lá, está a correr mal, está... Você está conseguindo compreender? Que tem político que finge que é crente? Tem também. Também tem. Você está conseguindo compreender? Que tem crente no meio da ciência, dos laboratórios. Também tem. Também tem crente na NASA, na estação europeia aqui de ciência. Também tem. Também tem crente tem em todos os lugares. Também tem pobre lá na rua. Também tem. Nós influenciamos em todo. É Deus, meu irmão. É Deus, meu irmão. Você acha que Deus não vai ter representante deles em todas as esferas da sociedade? Ah, meu, para de graça se a gente achar que o reino de Deus que é tão pequenininho que só vai ficar mexendo com o pobre vagabundo nas esquinas. Não. Deus converte as pessoas quando ele acha que... Olha, quando ele olha aqui, ele fala, aí nesse meio tem que ter um meu aí, eu vou converter um deles aí. Ele faz isso, meu irmão. Ele faz isso. Ele faz isso. É que eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, porque essas coisas dão confusão, as pessoas desvirtuam e as pessoas desviam. Mas a gente viu agora, eu vi agora um vídeo de um pessoal lá, agora na posse do Trump nos Estados Unidos, o pessoal fazendo oração dentro da Casa Branca. A crentaiada orando lá, eles fecharam as portas, igual eu faço no meu trabalho. O pessoal fechou as portas na Casa Branca. E fazendo oração. É assim. E antes também devia ter. Não é porque é o Trump, é porque era o outro, não importa. E antes também tinha. Porque Deus fala, olha, não importa, eu quero ter representante meu em algum lugar. A gente que tem essa concepção de que não, o crente não pode ser rico, o crente tem que ser miserável. Meu irmão, para de graça. Você acha que Deus vai fazer isso? Ele coloca a gente dele para ser luz em vários lugares. Coloquem no político, tem. É que às vezes a gente fica preso nessa coisinha católica. Porque a nossa base é de onde a gente veio. É de onde a gente veio. E isso é muito pouco para nós. E é por isso que a gente não prospera. Pega aqui, os maiores países, já falei isso aqui. Estados Unidos. A maior parte dos americanos são protestantes, são crentes. Dinamarca, Suécia, Finlândia, e Noruega, a maior parte são crentes. Alemanha, a maior parte dos alemães são crentes. Eu só estou falando dos melhores países do mundo. Inglaterra, grande parte, não a maioria, mas grande parte da Inglaterra é protestante. Eu consigo compreender? Não preciso falar mais nada.
Entende? É o reino de Deus, irmão. É o reino de Deus que controla o planeta. Em África também. Não, estou dizendo das grandes economias, dos grandes países, porque eu estou dizendo porque a gente acha que crente é sinônimo de gente de baixa categoria, de gente pobre, de gente de pouco intelecto, né? Não é negativo. Exatamente, vocês não entendem nada, vocês são tudo burros. Não. Eu vi um vídeo ontem, num culto que estavam fazendo na Holanda, dentro de uma daquelas igrejas enormes, a coisa mais linda. Então, não existe isso, irmão. Não existe isso. Deus não tem problema nenhum com pessoas. Não, Mateus, exatamente. Mateus, exatamente. Mateus tinha uma boa vida, exatamente. Então, Deus não tem problema nenhum com isso. Nós é quem temos. Deus não tem problema nenhum com o pecado. Nós é que temos. Deus não tem problema. Por conta dessa mentalidade aí, que muitas pessoas não prosperam. Entende? Ah, não. Como que é? Você já viu como que é a oferta lá na igreja católica? É uma moedinha. E lá dentro da entrada. Tem a caixinha lá, né? Você entra lá, joga a moeda lá dentro e vai embora. Ou seja, não é explicado nada, não é ensinado nada. Enfim. Por isso que as pessoas não prosperam. E por isso também, eu acho que também há muito rico soberbo. Claro. Muito rico soberbo, porque o dinheiro ficou acima de tudo na vida dele. Já é. O dinheiro já é. Então, não tem problema nenhum, irmão. A gente precisa tira isso da tua mente. Tira isso da tua mente. Olha, crente não é sinônimo de gente de intelecto lá embaixo, pelo contrário. Pelo contrário. É só você pegar isso. Os maiores países do mundo têm maioria protestante. Todos esses que eu falei. Todos os nórdicos, a maioria são protestantes. Inglaterra tem quase a maioria protestantes. Alemanha, a maioria são protestantes. Estados Unidos, nem se fala, a maior economia do planeta. Nesse aspecto, eu acho que as pessoas acham que ser protestante dá muito trabalho. Tem que estudar muito, tem que ler livros. Aí, nesse aspecto... Aí eles correm, né? A sociedade vai assim. Dá muito trabalho, tem que estudar muito, tem que... Aí eles não querem, né? Aí não querem. Não, porque porque assim, tinha esses estigmas. Antigamente, principalmente no Brasil, tinha o estigma de que, mas crente é burro e pobre. Se é crente, coitadinho, já é burro e pobre. Tinha esse estigma. Nunca existiu. Isso nunca existiu. Hoje, então, que isso está se popularizando, essa questão, não existe mais isso. Existe filho de Deus em todas as esferas da sociedade. Vai por mim. A gente encontra. Você está por aí, daqui a pouco você vai ver, tem crentaiada aí, político, gente famosa, cientistas, artistas, jogadores de futebol, atores e atrizes, você vai lá de Hollywood, esses caras. Se bem que eles são tudo crente mais ou menos, mas não é crente, meu irmão. O problema da riqueza na vida dele é porque, assim, é como aquela parábola que Jesus fala para os homens. Porque esses ricos crentes, a riqueza deles, elas podem impedir eles de ter uma comunhão com Deus. Porque eu conheci pessoas crentes, pastores, ricos, mas porém um egoísmo tremendo. Ele não tinha coragem de ajudar o próximo. Muito que ele está comentando. Eu concordo com a irmã. Então, assim, são coisas que eu não estou falando que estou ouvindo ninguém falar, são coisas que eu vi com os meus olhos. Eu concordo, existe isso, só que ao mesmo tempo é o seguinte, também a gente gosta muito nós temos muito esse viés para certas coisas. O crente rico tem um problema por causa disso, mas o crente é mentiroso. A gente não fala nada do crente mentiroso. A gente não fala nada do crente adúltero, a gente não fala nada do crente fofoqueiro, a gente não fala... Entende? E também tem.
Só que quando o crente é rico, pronto. O crente rico não pode fazer nada. Porque tudo que ele faz é porque ele é rico. Não estou dizendo que está certo. Está errado também, entende? Mas esse que é o problema. O crente fofoqueiro que também não ajuda o próximo. Mas o que leva a culpa é o rico. Ah, porque eu conheci um crente rico que não ajudava o próximo. O fofoqueiro também não ajudava. Mas quem leva a pacha é o rico. Sim. Sim, eu entendo. Eu convivi dentro de uma igreja onde tinha ricos e tinha pobres e tinha irmãs que era dirigente em oração e porém parecia demônio. Sim. Sabe? Às vezes a gente tem assim também. Assim, da língua maior. Sim, não diga assim, irmão. Que nem por exemplo. Dentro da igreja e os irmãos falaram, olha, essa irmã quando morrer vai ter que ter dois. Não. O que eu quero dizer, o que eu quero dizer é assim. Que nem por exemplo. Onde muitas coisas não é falado, não é pregado. E nós precisamos falar isso, irmãos. Porque a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Nós temos que falar sobre todas essas coisas. Sim. Sobre o pobre, sobre o rico, sobre o falador, sobre o mentiroso. Sim. A Bíblia fala de toda essa classe de pessoas. Mas o que eu quero. Não pode ter no meio da igreja. O que acontece, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a gente vai muito nessa linha por exemplo, vamos falar por dízimo. Então tem o dízimo. Então, o rico dizima, o pobre dizima. Amém, glória a Deus. Aí levanta-se uma oferta. Faz conta. O rico dá uma oferta, o pobre dá uma oferta. Aí levanta-se um propósito, sei lá, um propósito qualquer. O rico decide não participar. O pobre também não. Vão falar de quem? Do rico. Ah, mas o rico também podia ter participado desse propósito, né? Um homem tão rico. Entende o que eu quero dizer? Mas o outro também não participou. Mas só falou-se do rico. Eu imagino que não deve ser fácil ser rico na igreja. Porque, olha, muito sobra para ele. Muito sobra para ele. Né? Ele pode ofertar, ele pode dizimar, ele pode... Precisou comprar um desse aqui. Se o rico não comprar, não ajuda a igreja, tem tanto dinheiro. O que custa comprar um desse para a igreja? Se precisar de 2, ele comprar um, poderia ter comprado 2. Tem tanto dinheiro. Se precisasse comprar 10 e comprar 5, por que não comprou 10? Comprou logo 5, comprasse os 10. Tem coisa que não compreender, irmã? Não importa o que o rico fizer, nunca vai ser o suficiente. Também tem isso. Também tem isso. É exatamente o que o pastor acabou de falar. É aquela pessoa também dentro da igreja fofoqueira, que observa a vida do outro e esquece de olhar para dele. É complicado. É complicado. Enfim. Eu falei que nada. Sim. Sim. Mas, então, voltando, não importa, não tem problema. Deus, ele não tem problema. Se ele achar que pode te enriquecer, ele vai te enriquecer, qual que é o problema? Não tem problema nenhum. E você vai desfrutar das bênçãos disso. Olha, Deus poderia ter dado para Adão só um pedacinho de terra desse tamanho. Mas decidiu dar um grandão. Poderia ter dado só um pequeno, mas deu um grandão. Então, assim, Deus não tem problema. Não tem problema. Poderia ter dado, exatamente, poderia ter dado uma quintazita, mas não, decidiu dar enorme. Deus não tem problema com isso, irmão. Vai por mim. Vai por mim. Esquece isso. Tira essa mentalidade demoníaca da Igreja Católica de que você tem que ser pobre para ser crente fiel. Não. Não. Isso é demoníaco. Porque isso era uma forma que a Igreja Católica tinha para controlar as pessoas naquela época. Para manter as pessoas na pobreza. Isso é demoníaco. Porque ela era rica.
Ela era. Era. É. Mas os ladrões somos nós, né? Os ladrões é o pastor, não é ela. Né? Então, não. Nós podemos sim. Amém? Mas eu também creio, pastor, que Deus conhece muito melhor a nossa natureza que nós mesmos. Sim. E muitas vezes nós não vamos ter essas riquezas tão grandes assim, porque acho que nós iríamos nos perder a nossa natureza. Talvez sim, talvez não, irmã. Depende de cada um. Isso depende de cada um. Para nos afastarmos do Senhor, melhor não será não. Depende de cada um. Vou trazer para o meu pastor. Amém? Vou trazer para o meu pastor. Meu pastor, ele era um pastor riquíssimo. Casa na Flórida. Vai passar as férias na Flórida. Vai viajar, vai passear não sei aonde, coisa e não se afastou. Entende o que eu estou dizendo? Isso depende de pessoa para pessoa. É o que eu estou dizendo. Isso depende muito de cada um de nós. Por exemplo, de repente, se Deus te abençoa com a casa no Algarve, de repente a irmã consegue se controlar e vai lá para lá só no verão, uma semaninha, e curte lá sua casita no Algarve e amém, glória a Deus. De repente a irmã Teresa não. De repente a irmã Teresa, Deus abençoa ela com uma casa no Algarve e ela endoida e vai para lá e só quer saber de ficar lá. Você está conseguindo compreender? E é a mesma casa no Algarve. Entende? Então varia de pessoa para pessoa. Então, às vezes, de repente, Deus enriquece a irmã até certo ponto, e que para a irmã, ok, a irmã consegue lidar bem com isso. De repente, faz conta, vou usar um exemplo. De repente, a irmã Aline, Deus pode abençoá-la com um ordenado de 5 mil euros por mês. Amém. Amém, recebe aí. Mas de repente a irmã Teresa não pode ter 5 mil, porque senão a irmã Teresa vai viver aí nos restaurantes, todo fim de semana. E isso, amém? De repente, eu não estou nem falando de grandes riquezas. Não estou nem falando de... Estou falando de, às vezes, poucas coisas. Às vezes um ordenado de 2 mil, às vezes um ordenado de 1.000, às vezes um carrinho novo, porque às vezes o irmão consegue comprar um carrito melhor, uma carrinha bonitinha, já vai ficar aí todo, né, dando piscadela para as meninas na rua. Consegue compreender, irmão? Consegue compreender? Quando eu falo eu falo de tudo. Quando eu falo em enriquecer, eu não falo de você ficar rico e milhões na conta. Não é isso que eu digo crescer. Quando eu digo enriquecer, eu digo crescer. Porque às vezes enriquecer, não me leve a mal, mas às vezes, enriquecer para a irmã é ganhar 2 mil euros por mês. Não sei. Às vezes enriquecer para mim, olha, enriquecer é acima de 20 mil euros. Qualquer coisa que não seja isso, para mim não é ser rico. A gente não sabe. Amém, irmão. Amém. Isso é doente, isso é doente. Isso é doente. Isso é doente. Consegue compreender, irmão? Então, a gente precisa saber isso, porque nós vamos chegar lá, estou tentando chegar lá. Por quê que Deus não tem problema com isso? Porque Deus quer assim. Deus fez assim, nós vamos chegar lá. Deus quer, olha aqui, Deus quer. O que é que você deseja? É carro novo? É casa? O que é barco? Eu não sei o que é que você deseja. Deus quer te dar. Amém. Eu não vou falar de novo. Eu não sei o que é que você deseja, mas Deus quer te dar. Amém. Amém. Deus quer te dar. Aleluia, Jesus. Deus quer te dar. Amém. Uma casa nova, é uma reforma, é uma cozinha, eu não sei o que é. Deus quer te dar. Amém. Porque Ele fez isso para Adão. Nós vamos chegar lá. Porque o prazer de Deus é dar. Olha aqui, a gente não fica feliz quando a gente chega e uma prenda para o nosso filho. Às vezes é uma coisinha tão boba. Às vezes a gente vai no shopping, às vezes a gente vive no shopping. Brasileiro, né? Brasileiro consumista, a gente vai para onde? Não tem o que fazer? Vou no shopping, é claro. Então, às vezes, quando a gente está no shopping, às vezes não. Então, a gente está no shopping e tal, que a gente gosta de fazer. A gente gosta muito de ir naquela loja FENAC.
Então a gente entra lá no final, que a Lívia já corre lá para aquela parte das crianças e tal. E às vezes a gente compra para ela, assim, um bonequito, um negocinho, uma bobeirinha, 10 euros, 12 euros. O que é uma bonequita de 12 euros? É bobagem. Mas para ela, aquilo é tudo. Então, a gente compra. Mas a mãe, que é sanguínea, e não se controla, e sempre compra. Entende? Gosta de ver a filha feliz. Matou a jogada. É como Deus. Então, como a menina cumpriu o princípio e para a mãe o princípio é básico, é só sorrir. É só sorrir. O princípio que a Lívia precisa cumprir para ganhar a boneca é só sorrir. Então, já ganha. Então, o que acontece? A mãe dá, porque a mãe quer ver a filha feliz. Com você, meu irmão, é a mesma coisa. Deus quer te ver feliz, satisfeito e alegre. Você só precisa cumprir com o princípio. Então, tudo aquilo que Ele puder te dar para te alegrar, Ele quer. Então, Ele quer. Então, Ele te oferece desejos. Ele quer que você tenha vontade. Ele quer que você deseje as coisas. Às vezes, Ele até te mostra. Você já percebeu? Às vezes, a gente trocou de carro faz um tempo aí agora, né? Já tem tempo já. Vai fazer um ano já, né? Foi, amor? Mas, então a gente queria comprar um carro novo. E aí você só vê ele na rua, né? Não é? Aí você fala, vou comprar um carro novo. Todo carro que aparece na rua é aquele que você quer comprar. É Deus, irmão. É Deus mostrando para você, olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu quero te dar. Eu quero te... Você está conseguindo compreender, meu irmão? Deus quer te dar. Deus quer te abençoar. Deus quer por quê? Porque Ele sabe, quando você está preparado, porque você vai receber aquilo, você vai glorificar o nome dele, e as pessoas vão ver você feliz, e as pessoas vão saber que foi Deus que te honrou, e as pessoas vão ver Deus indo aqui. Ele está conseguindo compreender? É uma boneca. Eu vou no shopping, às vezes ela nem pede. Mas eu falo, mãe, eu sou permitida uma boneca, olha ali. Você está conseguindo compreender, meu irmão? A vida é assim. Só que a Igreja Católica implantou, enfiou um demônio na nossa cabeça, dizendo que a gente não tem que dar, que a gente não tem que ter as coisas, que Deus não quer dar as coisas pra gente, que a gente tem que viver na miséria, que a gente tem que viver mendigando as coisas, que Jesus era pobre, que Jesus não tinha nada, que Jesus era um Zé coitado. É isso que a Igreja Católica ensinou pra gente. Que você tem que ser um nada. Aí o que acontece? Quando você consegue ter uma vidinha um pouquinho melhor, você às vezes se sente culpado. Tem crente que se sente culpado, que se sente mal porque tem uma boa vida, porque tem um bom emprego, porque estudou e tem um bom trabalho, e tem uma boa vida, se sente culpado. Porque foi incutido na cabeça dele de que ele tinha que ser pobre, miserável. Ah, irmão, para com isso, irmão. Ele é o dono da riqueza, ele é o dono do ouro e da prata. Amém. Ele apenas nos ensinou a ser humildes, mas o dono Exatamente. é a oportunidade de dizer que você tem que ser pobre, miserável e mendigo. Não. Claro. Você pode ter as coisas, e você pode ser humilde, você pode usufruir das coisas, e você pode ter um coração generoso. Amor, irmão, para com isso, irmão. Você pode ter um coração generoso e você chegar aqui e fazer pela tua igreja, como nós já fizemos várias vezes, já contei aqui. Nós chegávamos na igreja, calor de 35 graus, e o pastor sofria, e a Priscila falou assim para ele, pastor, quantos ventiladores você precisa? O pastor falou, preciso de 6 ventiladores. A Priscila falou, então para deixar, pera lá. Uma semana depois, chegou lá uma carga de 6 ventiladores. Aqueles ventiladores assim, aqueles enormes, assim, Vente Silva, né? Nem tem aqui porque é uma marca brasileira. Os ventiladores desse tamanho, assim, Priscila comprou pela internet, chegou lá umas caixas, falou, toma, pastor, de oferta para a igreja. Por quê? Porque Deus nos abençoa. E nós abençoamos. Irmão, é para isso que Deus abençoa o crente. Para o crente abençoar a igreja, para o crente abençoar as pessoas, para o crente abençoar as missões. Ô irmão, o pastor ali, o pastor lançou um livro, me dá aqui que eu vou comprar 10. Eu vou comprar um para mim, e vou sair distribuindo na rua para os irmãos, vou dar para o meu primo. Está conseguindo compreender? É para isso que Deus te abençoa. Agora você quer não, eu quero ser pobre, miserável, pedir dinheiro para os irmãos na igreja. Para com isso, irmão. Não foi isso que Deus quer. Não foi isso que Deus sonhou. Oi? Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Já fica o amor do dinheiro e não no Deus de todas as coisas. Eu a ver as coisas de Deus, eu queria saber mais de Deus. E quando a gente, dizendo que às vezes ficamos tão frustrados
Às vezes quando damos a alguém e essa pessoa depois nos paga-nos assim de uma maneira, ou começam a falar mal de nós, ou desdenham daquilo que a gente vive, mas Deus diz assim: não esperes nada quando ofertas, não esperes nada em troco da outra pessoa. Eu mesmo é que vou cumprir. Exato. Porque nós ofertamos para cumprir princípios divinos, não esperamos nada de homens. Então, os desafios são feitos para ser vencidos. Amém ou amém? Então Deus cria os desafios, cria os princípios para que eles sejam vencidos e cria os vencedores para vencê-los. Amém ou amém? Então, volta lá a Gênesis 29. Peço desculpa, Gênesis 1, 29. Nós estamos no Gênesis, né? Lá no início. Eis que vos dou toda erva que produz semente. Olha só o que Deus está falando para você. Eis que vos dou toda erva que produz semente e que existe sobre a face de toda a terra, e toda árvore que porta fruto e que dá semente. Isto vos será para mantimento. Preste atenção. O mantimento do homem é a semente. Então, olha aqui. Aquilo que o teu ordenado é a semente. A tua receita que você recebe, eu não sei, digo ordenado porque a maior parte das pessoas recebe ordenado. Mas não sei, aposentadoria, pensão, eu não sei o que é semente. No mundo espiritual ele é uma semente. Ou seja, o mantimento de Adão era uma semente. E aqui que está o mistério da provisão de Deus. Olha o que ele diz. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Semente, presta atenção. Eis que vos dou todas as ervas que dão semente. Ou seja, Deus vai nos dar o melhor. Ele vai sempre nos dar daquilo que pode ser reproduzido. Deus não vai te dar daquilo que não pode se reproduzir. Ou seja, aquilo que cai na tua mão tem que ser reproduzido. Porque a semente tem que se tornar outra árvore. Porque aquela outra árvore vai... A questão não é plantar e colher. A questão é ter a semente. O mistério, eu vou falar de novo, o mistério não é plantar, todo aquele que planta colhe. O mistério é todo aquele que tem semente. Não adianta nada você usar o princípio todo aquele que planta colhe se você não tem semente. Como é que eu preciso lançar conhecimento na manhã e não faz da tarde semear? Está conseguindo compreender? Eu também posso aprender Deus... isso da semente, aquele que tem o Evangelho no seu coração e não o divulga ao seu próximo. Sim, também, pode usar. Pode usar. Mas vamos focar aqui na finança. Nós estamos falando de dinheiro. Então, aquilo que você recebe, preste atenção, irmão, não pode ser estéril. Porque Deus te deu semente. Então você tem que semear. Tem que lançar na terra. Exato. Tem que lançar na terra. E a terra é aqui. É aqui. Aqui é a terra. Não é... Irmão, não tem problema você ajudar a instituição de caridade. Eu ajudo. Não tem problema você ajudar uma instituição de caridade qualquer aí, não sei, dos refugiados ou de crianças carentes. Não tem problema, ajude, irmão, é bênção. Só que a terra não é lá. A terra é aqui. Então a tua semente tem que ser lançada aqui. Porque Deus deu para Adão semente. O primeiro presente que Deus deu para Adão foi a semente.
Uma semente que se reproduz. Para lançar no jardim, não no Éden. Não na floresta. Não na floresta, não é lá fora. Mas o que a gente faz com o nosso dinheiro? A gente só quer lançar lá fora. Eu só quero gastar lá fora, eu quero pagar lá fora, eu pago meus impostos em dia, não é? Olha, eu conheço crente que o imposto é pago em dia, a multa que ele recebe ele paga em dia, o devedor que ele der, o banco ele paga em dia, mas o dízimo ele não põe em dia. Quando dizima. Ou seja, lá fora é tudo em dia, o do César é tudo em dia, mas o de Deus, quando muito, quando dizima, quando oferta, quando participa de alguma coisa aqui na casa de Deus. Ou seja, o que ele faz com a semente? Lança na floresta. Quando na verdade a semente que foi o presente que Deus deu para Adão, o primeiro presente que Deus deu para Adão foi: olha, eu vou te dar o seguinte, eu vou te dar uma semente que vai se reproduzir, que vai servir para você como mantimento. Ou seja, você joga ela, só que já tinha árvore lá. Presta atenção. Deus deu a semente. Vamos chegar lá. Deus deu a semente, mas já tinha um monte de árvore plantada. Que é o que Deus faz com você. Ele te dá a semente, porque até você plantar, até ela germinar, você tem comida para comer. Porque ele plantou um monte de árvore, lembra? Sim, boas verdes, boas. Ele plantou um monte de árvore. Elas já estavam lá, já tinha fruto. E aí ele deu, então toma aqui agora a semente. Só que o fruto já está lá. Quando você tiver fome, vai te comer. É assim que Deus faz com você. Enquanto Ele te dá a semente, Ele já produziu, Ele já preparou o fruto que você vai ter para comer até a sua semente germinar. Enquanto você está semeando, enquanto você está plantando a semente que Ele te deu, o seu mantimento Ele já preparou. O sobrenatural já está preparado. Você não vai morrer de fome enquanto a sua semente cresce. Porque Ele já plantou. Então pode lançar semente, meu irmão. Sem dó. Pode lançar semente sem dó, porque você não vai morrer. O que ele está te dizendo? Às vezes a gente fica com dó, às vezes a gente fala, ah, meu Deus, eu tenho 1.000 euros, eu tenho 1.000 euros, eu só posso gastar 1.000 euros, eu não posso, eu tenho 100 euros aqui que eu tenho que dar de dízimo. Então faz conta, dando um exemplo. Se eu der esses 100 euros de dízimo aqui, eu vou ficar assim, não vou conseguir pagar a conta. Não, faz o que tem que fazer, porque o resto já está plantado. Faz o que tem que ser feito. E confia. Amém. Isso é fé. Isso é lançar a semente e jogar água sem ver. Amém ou não amém? Ou seja, para você começar a prosperar, seja o grande quanto o pequeno, seja quem já tem muito mantimento, seja quem... O começo é o mesmo. A árvore é do mesmo tamanho. Seja uma árvore grande, enorme, como uma árvore pequena, seja uma grande riqueza, como a gente estava falando, ou seja uma grande prosperidade, como uma grande riqueza, ou uma grande prosperidade, como uma riqueza pouca, o início da árvore é do mesmo tamanho. Elas começam do mesmo tamanho. A questão não está relacionada a quanto de riqueza você vai ter. A questão está relacionada com quão próspero você vai ser. Eu conheço gente muito próspera e que nem é rico, que nem ganha tão bem, que vive uma vida normal, mas é muito próspero. Por onde a pessoa anda, onde ela toca, onde ela pisa, tudo que ela faz dá certo. Tudo que ela conversa com as pessoas dão certo. Tudo que ela indica, as pessoas dão certo. Quer ver um exemplo de prosperidade? Quer ver uma pessoa próspera? Sabe um exemplo de prosperidade? Priscila. Eu conheço Priscila há 20 anos. Todas as entrevistas de emprego que a Priscila fez, ela passou. Todas. Você consegue compreender? Isso é prosperidade, irmão. Quando você precisa,
Da semente, ela já está com... Você tem a semente. Entende? Uma outra pessoa poderia falar, não, mas é porque ela tem os dons da palavra, não sei o quê, de não sei o quê. Não, ela tem a prosperidade de Deus sobre ela. Amém. É diferente. Você está conseguindo entender? Entende? Então, não tem nada a ver com dinheiro. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que tudo que elas tocam, elas fazem acontecer. Tem pessoas que dão um conselho aqui e desata nós. Isso é prosperidade de Deus. Tem pessoas que falam, eu vou para cá, não tem problema, eu faço aqui, eu vou. E dá certo e ela vive. Não estou falando de riqueza, está entendendo? A pessoa está aqui trabalhando, daqui a pouco perdeu o emprego. Aí ela vem para cá, começa a mexer com um negócio aqui, sei lá, vender uns bolos, não sei o quê, daqui a pouco ela está ali vivendo a vidinha dela. E você fala, mas como que pode? Estava empregado, eu pensei que a pessoa perdeu o emprego, a gente já começou até a orar, porque a gente achou que a pessoa não, mas estou ali, começou a vender uns bolos, umas coxinhas, não sei, o negócio, e está ali, está vivendo a vidinha dela, já se passou 2, 3 anos, e ela está ali, e daqui a pouco já, sei lá, comprou uma máquina de não sei o que. Estou conseguindo entender, irmão? Isso que é prosperidade. Onde a pessoa toca, dá certo. Para onde ela vai, Abraão. Lembra? Abraão falou o negócio seguinte, você quer ir para lá? Vai, eu vou para cá. Ixi, só sobrou o deserto para mim. Não tem problema, eu vou para o deserto. E a Bíblia diz, e prosperou Abraão no deserto. Conhece alguém que prospera no deserto, irmão? Só crente. Só crente. Só crente que prospera no deserto. Você está entendendo? Não tem problema. Perdi o emprego? Ih, perdi o emprego. Bom, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer isso aqui. Por quê? Porque eu sei que a prosperidade de Deus está sobre mim. Amém. Então, o que eu fizer, vai dar certo. Eu já contei a minha história para vocês. Eu trabalhei muitos anos numa empresa ótima, ganhava um bom salário, uma empresa multinacional americana, e minha vida era ótima, estava todo mundo feliz. Daqui a pouco, Covid, não sei o que, aquela coisa toda, parou o mundo, e estou sem emprego. Como assim? Amém. Eu lembro que ainda a Priscila falou assim para mim, nossa, eu achava que o dia que você saísse do Hyatt, que você ia ficar desesperada. Porque aquela empresa era, né, assim, você era tão feliz lá e a vida era tão boa. E não, Deus é conosco. E aí comecei a pegar com os meus, já tinha os livros todos, e comecei a mexer com os livros e não sei o quê. E comecei a vender os livros, daqui a pouco eu estava ganhando mais vendendo livro do que eu ganhava numa empresa multinacional americana. E você não consegue compreender, irmão? Prosperou Abraão no deserto. Fiquei rico vendendo livro. Agora é hora de Ferrari. Não. Mas eu prosperei. Por quê? Eu vivi as coisas que eu tinha que viver. E a gente viveu nossas coisas. E comemos nossas coisinhas. E passeamos. E vim parar aqui. Está conseguindo entender? Nem sempre tem a ver com riqueza. Não, pelo menos no cerne da palavra. Pode ser que sim. Já falei para vocês aqui a história do Medina, o pastor. Não sei o que lá Medina o nome dele. Não sei o que lá Medina o nome dele. Estudava com a gente na Escola do Reino. Procurei rapidinho no seu celular. Gabriel Medina. Não, Gabriel Medina é o surfista. Estudou com a gente na Escola do Reino. Pedro Medina. Do olho azul. Ele casou uma mulher nova, ele conta quando era pequenino, ele fazia o curso em casa dele. Ele estudou comigo com a Priscila. E ele, num culto, já contei a história. Ele tinha uma empresa. E ele contou isso numa aula que a gente estava. O pastor Eduardo Reis falou assim, abriu a parte da oferta na aula, porque a gente tinha aula e na aula sempre tinha oferta. Como a gente faz aqui? É aquele gordinho do olho azul. Da Escola do Reino, você não lembra?
E ele estava com a empresa já para falir, a empresa dele. E estava com dinheiro para pagar os funcionários. Sei lá, tipo, convertendo já em dinheiro daqui, uns 50 mil euros. Era o dinheiro para pagar os funcionários e fechar a empresa. E aí o pastor, numa aula, vamos para o momento da oferta, não sei o que e tal, deu uma palavra de oferta, mais ou menos como a gente costuma fazer aqui, e falou, olha, Deus está falando para mim que tem alguém aqui que tem que dar tudo. Que Deus vai mudar a vida dele hoje. Mas tem que ser tudo. É o que Jesus fez com o menino. Lembra que Jesus fez com o menino? Mas tem que ser tudo. E ele estava com dinheiro para pagar os funcionários. E se você der tudo hoje, Deus vai mudar a tua vida. Mas tem que ser agora. E ele foi, não foi, Deus falou, vai. Ele foi. 60 mil euros de oferta. Tum. Não, 280 mil reais, 60 mil euros. Já converti. E ele deu. Uf. A vida dele mudou. Ele contou depois isso. Naquele dia, a minha vida mudou. A minha empresa não fechou. A minha empresa estourou. Enfim, a vida dele mudou, porque ele virou pastor, abriu uma escola de teologia, enfim. Ele é muito bom. Ele estudou com a gente na escola do Reino. Lá em Alphaville, lá em São Paulo. Ele estudou com a gente. Então, enfim, uma oferta. Mas nesse o que? Uma oferta, meu irmão. Você pode crer ou não. Amém ou não amém? Quem aprendeu alguma coisa hoje? Nós vamos continuar. Vamos continuar. Estou só te dando a base. Nós vamos falar sobre dízimos, vamos falar sobre ofertas, depois um a um, passo a passo, como foi na antropologia. Amém? Na antropologia, no início, a gente também estava falando sobre coisas que vocês não achavam que não tinha nada a ver com o assunto. Né? Falávamos sobre a pessoa do pai, a pessoa do filho, não sei o quê, vocês não estavam entendendo nada. Agora é a mesma coisa, que é para vocês entenderem que o dízimo, a oferta, ele é mais lá atrás do que a gente imagina. Pode encerrar, mano.